Olá, pessoalzinho do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Tenho duas perguntinhas para fazer para vocês. Por acaso, você conhece alguma história arrepiante? Sabe a diferença entre terror e suspense? Bom, espero que ao final dessa aula você consiga responder a esta e as outras perguntas que nós faremos. Afinal de contas, o tema da nossa aula de hoje diz respeito às narrativas de terror e suspense. Além disso, vamos falar também da importância dos tempos e modos verbais na construção destas narrativas. Bom, a aula de hoje é para o ensino fundamental, sétimo ano. O que é uma narrativa de terror? Um conto de terror, como tal, é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Quais são os principais elementos da narrativa responsáveis pelo terror? Primeiro, uma situação inicial, que é a situação de equilíbrio. Depois, o conflito, que são os motivos que desencadearam a ação da história. O clímax do conflito, que é o momento de maior tensão na história. E, por fim, o desfecho, que é o final e a resolução deste conflito. Temos aí um exemplo de um conto, né, uma narrativa de terror. Em uma noite, um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Eles bebiam e riam alegremente, até que um deles, ao perceber que estavam chegando perto do cemitério da cidade, decidiu contar histórias de terror. As meninas do grupo foram as que estavam ficando mais assustadas com suas histórias. Estamos quase passando pelo cemitério. Vocês sabiam que nunca devíamos pisar em um túmulo após o sol se pôr? Se vocês fizerem isto, o morto agarra suas pernas e as puxa para dentro da sepultura. Mentira, disse uma delas. Isto é só uma superstição antiga. Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou R$ 50 se você pisar em alguma sepultura. Eu não tenho medo de sepulturas e nem de mortos. Se você quiser, faço isso agora. O menino lhe estendeu uma faca e disse: crave isto em um dos túmulos, e então nós saberemos que você esteve lá. Sem hesitar, a garota tomou-lhe a faca e caminhou até a entrada do cemitério, sobre a surpresa dos olhos de seus amigos, que duvidaram que ela tivesse a coragem. A garota entrou no cemitério onde o silêncio era total. Sombras fantasmagóricas eram formadas pela luz da lua e ela teve a impressão que centenas de olhos a observavam. Chegando ao centro do cemitério, olhou em volta. Não há nada a temer, disse a si mesmo, tentando se acalmar. Então, ela escolheu um túmulo e pisou nele. Depois, cravou a faca no chão e virou-se para ir embora. Mas algo a deteve. Tentou novamente, mas não conseguiu se mover. Ficou apavorada. Alguém está me segurando! Disse em voz alta e caiu no chão. Como ela demorava a voltar ao grupo de amigos, decidiu ir atrás dela. Caminharam um pouco e a encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta, com uma expressão de terror no seu rosto. Inadvertidamente, a própria garota havia cravado com a faca na sua saia no chão. Com muito medo, ela pensara que algo sobrenatural a segurara e sofreu um ataque cardíaco, morrendo em seguida. Percebam como essa história é construída para causar medo, muito pavor em quem
a ler. Então, como eu disse a vocês lá no início, eu fiz uma perguntinha, né? Eu perguntei, vocês saberiam a diferença entre terror e suspense? Bom, tanto nas histórias de detetives, né, que são de suspense, quanto nos contos sobrenaturais, o leitor é transportado para lugares perigosos. Né? No caso aqui, o perigo era o medo de ir ao cemitério. A diferença entre um e outro é que, no caso do terror, o final pode não ter pé nem cabeça. E na história de detetive, sempre há um personagem que tenta, mas nem sempre consegue desvendar todos os mistérios. No caso dessa história que eu acabei de ler para vocês, ela não teve um final bacana, né? Teve um final não sem perna nem cabeça, teve um final trágico, mas não trágico, esperando a vinda de algum fantasma, e sim trágico, porque ela foi surpreendida pelo próprio medo. Então, a menina acabou infartando do próprio medo que ela teria daquela situação, estava tendo daquela situação. Bom, características desse tipo de narrativa. É um misto de incerteza, de intensa expectativa perante a iminência de acontecimentos. Notícias, decisões, desenlaces ou revelações consideradas de extrema importância. O suspense pode ser construído de várias formas, pela caracterização de personagens, pela ação e pelo ritmo com que se desenrola a narrativa. Para produzir o suspense, é necessário retardar algumas revelações. Para isso, a narrativa detalha a descrição da cena, as reações das personagens e omite algumas informações. Tem por objetivo despertar no leitor sensações de medo e horror referentes ao quê? À morte. Nós vimos claramente isso no texto que nós acabamos de ler. A loucura. As personagens podem ser sobrenaturais, assombradas por fantasmas, monstros, vampiros, por um mal que se esconde na mente humana. Ou seja, o próprio medo fez com que a jovem morresse. Temos aqui alguns exemplos de livros, né, de autores bem conhecidos, mas dois deles eu considero ícones, como, por exemplo, Edgar Allan Poe, né, que é esse livro aqui, ó, Contos de Amor e Terror. O Edgar Allan Poe é considerado ícone da literatura de terror, da narrativa de terror, e o Sherlock Holmes, que é da narrativa de suspense, né, do mistério, aquele que busca desvendar sempre um mistério muito, um crime, algo que as pessoas estão sempre querendo uma solução. Bom, agora nós vamos ver um pouco dos tempos na narrativa. Como que funcionam os tempos verbais na narrativa, dentro da narrativa? Para contar uma história, o narrador deve ficar atento, muito atento, ao tempo verbal que está sendo empregado. Como vocês sabem, a gente tem na língua portuguesa tempos verbais, que são do modo indicativo, do subjuntivo ou do imperativo, tá? Então, é preciso nós estarmos atentos. No modo indicativo, nós temos o presente, né? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito e o futuro, tá? Já no subjuntivo, nós temos apenas três: o presente, o pretérito e o futuro. Então, são três tipos de tempos verbais, ok? Então, é importante ficar bem atento à análise deles e como eles estão inseridos dentro da narrativa. Para contar uma história, o narrador deve ficar atento a esses tempos que estão sendo empregados, pois por apresentarem aspectos diferentes e terem propriedades diferentes, os tempos verbais podem tornar o texto incoerente se usados de maneiras assim, displicentes, sem ter cuidado. O tempo verbal na narrativa tem a função de determinar quando a ação acontece ou designar a duração de um fato. Então, a escolha de um tempo verbal, pessoal, está ligada à opção do narrador por apresentar os fatos como concluídos ou em andamento. Então, isso vai depender de como a história está sendo construída.
Essa situação temporal da narrativa pode ser feita de duas formas. Ou seja, pela enunciação do fato, que é a apresentação pelo discurso do narrador, pois este pode ou não respeitar a linearidade do enredo. Então, assim, a enunciação pode ser feita de maneira cronológica. O que é maneira cronológica? É quando há marcas temporais, naquele dia, naquele mês, naquele ano. Ou pode ser simplesmente psicológica. Psicológica é quando não é possível identificar as marcas temporais, tá? Então, a gente não consegue identificar a época, o ano, data, nada disso. Pelo marco temporal, geralmente inserido no próprio texto. Então, quando você tem marco temporal ou a enunciação, quer dizer, no discurso do narrador, é possível perceber quando aquilo aconteceu, então é uma narrativa linear. O enredo está seguindo a linearidade dos fatos. Mas quando você não percebe, já é um enredo voltado mais para a questão psicológica. Bom, os tempos verbais mais usados em histórias são as formas do passado, no modo indicativo, pois sugerem que a ação já ocorreu. Então, esse tempo é chamado de pretérito e iremos conhecer suas formas. Vamos lá. Pretérito perfeito exprime um fato que aconteceu no passado e foi concluído, ou seja, passou. Aí eu dei um exemplo para vocês. João amou Maria, que amou José, que amou Teresa, que amou Raimundo, que amou Lili, que não amou ninguém. Então, ou seja, todos os verbos aqui, ó, amou, ó, na verdade é uma forma verbal só, né, que é o verbo amar. Todas as vezes que o verbo amar apareceu, ele apareceu no pretérito. Ou seja, aquela ação já está concluída. João já não ama mais Maria, né? Então, Maria não ama mais José. Então, José não ama mais Teresa. Teresa não ama mais Raimundo. E por aí vai. Outro exemplo. Fiz um convite a Manuel, porém ele não aceitou. Eu fiz o convite. Passado, já aconteceu. Manuel não aceitou. Manuel não aceitou. Então, aceitar também está no pretérito perfeito. E o que seria o pretérito imperfeito? Se o perfeito é uma ação concluída, né? O pretérito perfeito é uma ação que já se concluiu, já se fechou. E o imperfeito? Gente, o imperfeito indica uma ação que ocorreu no passado, porém ela não está concluída. Ela pode também apresentar, o imperfeito ele pode apresentar aquele aspecto de que a ação está acontecendo, durou, teve um período. Exemplo, aquele mesmo exemplo, no pretérito perfeito, o mesmo verbo amar. João amava Maria, que amava José, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Lili, que não amava ninguém. Então, esse tempo verbal é muito popular, tá? Porque ele é usado em locução verbal. Então, geralmente, você consegue observá-lo quando ele está numa locução em que o verbo auxiliar, né, está junto com ele. Exemplo, João estava amando Maria, que estava amando José, que estava amando Teresa. Né? A gente tem frases do tipo, estou amando essa viagem, estou gostando de você. Tudo isso são locuções verbais que estão indicando que aquela ação ela é duradoura, ela não se findou, ela não se concluiu, ela está em andamento. Aí nós temos o exemplo lá do poema inteiro, né? Aqui é o poema inteiro daqueles trechinhos que eu coloquei lá atrás para vocês. É um poema de Carlos Drummond de Andrade, se chama Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre.
Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Observaram essa construção? Bom, tenho aqui agora duas perguntinhas para serem feitas para vocês. Primeira delas, qual foi o tempo verbal usado na primeira parte do poema? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito ou futuro do pretérito? Bom, aqui nessa primeira parte foi usado o pretérito imperfeito, tá? Já coloquei o gabarito para vocês e quero que vocês observem aqui. Ó, João amava. Todas as vezes que essa terminação aqui aparecer, indica que está no pretérito imperfeito. A ação aconteceu de maneira contínua. Então, eu queria que vocês observassem essa tela dos modos verbais. Modos e suas características, tá? O modo indicativo indica certeza, uma realidade. Ó, exemplo, João sempre estuda. Subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade. Talvez João estude amanhã. E o imperativo indica uma ordem, um pedido. Estuda agora, João. Então, esses aqui são os 3 modos verbais. Só existem esses 3 modos verbais aqui na língua portuguesa. Dentro desse modo indicativo aqui, nós vamos ter os tempos verbais. Como eu disse, no modo indicativo, nós vamos ter o presente, o pretérito vai se subdividir em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E vamos ter o futuro, que vai se dividir também em futuro do presente e futuro do pretérito. Já no modo subjuntivo, nós vamos ter 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. E é isso. Mas o imperativo só tem 2 tipos de imperativo também: aquele que nega e aquele que afirma. Nós chamamos de imperativo negativo e imperativo afirmativo. Nós veremos isso em outras oportunidades, em outras aulas também. Mas é importante vocês anotarem, né? Terem aqui e assistirem quantas vezes vocês quiserem ou for necessário para vocês resolverem as atividades. Esse quadro também, que é o que eu acabei de dizer: modo indicativo e modo subjuntivo, imperativo. Olha aqui o modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Para cada um deles eu coloquei um exemplo. Presente, ele consegue, verbo mesmo, verbo conseguir. Imperfeito, ele conseguiu. Perfeito, lembrando que aquela ação do passado concluída. Imperfeito, aquela ação que pode ter sido interrompida ou que ela pode dar uma ideia de continuidade. Ele conseguia, ou seja, demonstra que aquilo era um fato que acontecia sempre no passado. Pretérito mais que perfeito, pouquíssimo usado, tá? O mais que perfeito, que é uma ação anterior a um passado bem distante, tá? Conseguira. Futuro do presente, passando para o futuro. É aquele futuro que a gente tem quase que certeza de que aquela ação irá acontecer. Não depende de nada, só depende da pessoa para que ela se realize. Então, ele conseguirá, aqui está errado, eu conseguirá, não. Ele conseguirá, tá? Ele conseguirá. Eu conseguirei, seria aqui. Ele conseguiria. Ou seja, aqui no futuro do pretérito, por que ele conseguiria? Vai depender de uma outra ação. Ele conseguiria passar na prova se tivesse estudado. Então, meio que está dependendo de uma outra ação. E o subjuntivo, que é o outro modo. Tem o presente, o pretérito perfeito e o futuro. Presente indica uma dúvida, tá? Sempre o subjuntivo indica uma dúvida. É o modo
da dúvida, da possibilidade, do desejo. Então, você não tem nada certo no subjuntivo. Que ele seja feliz, que seja feliz, que ele consiga, no presente, não é uma certeza, é. É diferente de dizer ele consegue. Que ele consiga, já indica o quê? O que a gente pensa aqui? Que é o meu desejo, não é uma certeza. No pretérito perfeito, se ele conseguisse, é uma possibilidade. Se ele conseguisse, eu não disse ele conseguiu, é pretérito perfeito. É uma certeza, já foi, já conseguiu, já passou. Se ele conseguisse, é uma dúvida. E o futuro? Quando ele conseguir. Será que ele vai conseguir? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma dúvida. Então, o subjuntivo indica desejo, dúvida, possibilidade. O indicativo indica fato, certeza. E o imperativo, que é aquela ordem, é o pedido, tá? Então, consiga ele, não conseguirá ele. Faça você, não faça você. Então, eu estou dando uma ordem, estabelecendo aí uma ordem. Bom, pensando nisso, a gente chega ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham anotado, prestado bastante atenção e, se possível, assistam novamente, deem uma curtida lá no nosso vídeo, para demonstrem interesse em fazer comentários também, se vocês quiserem, é claro. E, principalmente, fiquem atentos às atividades que serão entregues na próxima semana, que terão também como base a aula de hoje e o material que vocês recebem através das escolas de vocês ou mesmo do Google Formulário. Tá? Espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, até a próxima, pessoal. Fiquem bem, cuidem-se.